Hoje eu queria começar com um meme. Conhece o José Simão? É um humorista. Eu li ele muitas vezes na Folha de São Paulo, né? Mas agora eu acompanho pelo... É um jornalista, na verdade, um jornalista que publica muito humor. E acompanho ele pelo Twitter, né? Então, ele retweetou aqui, né, um meme que é assim: na terça-feira, cai o pior ministro da educação da história. Ele sucedeu o pior ministro da educação da história e deve ser sucedido pelo pior ministro da educação da história. Chegamos a esse ponto, né? Quer dizer, cada um que aparece é o pior da história, né? Sucessivos ministros sem, na verdade, qualquer condição, né, de assumir minimamente esse lugar, né, de ministro da Educação. Mesmo quando já se discutia, né, a saída do Milton Ribeiro, a questão já era assim: poxa, mas quem é que vai ficar, né? Assim, com certeza alguém que não deve ser muito melhor, né, se na verdade não é bem pior, né? Então, os tempos são sempre difíceis, né? Mas a impressão que a gente tem é que agora parece que piorou, né? Então, a nossa responsabilidade, né, com a pedagogia crítica é muito grande, né? Que agora é praticamente um trabalho também de civilização, né? De atuar contra um quadro, né, de barbárie muito grande, né? Então, hoje aqui estamos reunidos, né, para o nosso último encontro, né, e o último, bem, com certeza a gente vai ter oportunidade, né, de outros encontros, né? Acho que os freirianos eles estão sempre se encontrando por aí. Mas vamos tentar hoje, então, recuperar, né, alguma coisa que nós já conversamos, entrar aí no capítulo 4, né? E sair aí desses encontros com novos problemas, né? Mais do que soluções, né? Mas com uma capacidade renovada, né? de construir novas questões diante de tudo isso aí que nós estamos vivendo. Eu trouxe uma coisa que eu acredito que vocês vão achar bem interessante, porque não é algo muito conhecido, é a próxima imagem, né? Então, eu não sabia, né? Ou melhor, não sei, né, se vocês, né, têm notícia disso, mas a Pedagogia do Oprimido, né, é um livro que o original ele é um manuscrito, né? Quer dizer, ele não foi datilografado. Ele pode até ter sido datilografado posteriormente, mas a versão original é um manuscrito, tanto que existe, né, uma versão editada que se chama Pedagogia do Oprimido, o manuscrito. Não existe versão comercial para esse volume, né? Ele foi distribuído para algumas bibliotecas, talvez algumas personalidades, mas é possível consultar esse volume na internet, né? Ele está disponível, né, para fazer download. Então, quem tiver esse interesse pode procurar, né? O título é exatamente isso: Pedagogia do Oprimido, o manuscrito. Então, assim, o que eu estou apresentando aqui é um gráfico, né, que ele existe no manuscrito, mas ele não aparece nas versões impressas, né? Ou seja, o Paulo Freire ele fez um gráfico, né, que está lá na versão manuscrita, e essa versão ela não aparece nas edições impressas, né? A exceção, né, da primeira edição de Portugal, então a gente já sabe disso, que por algum motivo esse gráfico ele não saiu, né, na versão impressa, mas ele saiu na primeira edição portuguesa, né? Existe alguma dúvida sobre a primeira versão nos Estados Unidos, né? Inclusive, eu tenho uma edição da Penguin em inglês, né? E embora ela não tenha
o gráfico, na nota 10, né, do capítulo 4, tem uma coluna com essas mesmas informações que estão aqui. Curioso, porque falta isso também na nossa edição, né, na edição brasileira, né? Então, esse gráfico aí, né, ele fala sobre a teoria da ação revolucionária e a teoria da ação opressora, né? Então, são alguns elementos que estão no capítulo 4, eu acho que nós poderíamos começar por aí, né? Não se sabe, né, exatamente o motivo, né, dessa ausência. Aliás, essa imagem eu tirei, eu coloquei aqui. Peraí. Vou ter que voltar aqui, peraí. Eu tirei do Carlos Rodrigues Brandão, né, um livro que ele publicou no ano passado, que é esse aí, Paulo Freire, tantos anos depois, né? Ele incluiu lá em um dos textos essa imagem aí com o gráfico, né? Então, assim, ele observa que não se sabe o motivo, né? Assim, por que o gráfico ele não saiu, né, na versão, não aparece, né, nas versões impressas, né? E seriam motivos gráficos ou talvez, né, alguma razão política, né? É possível que esse gráfico ele evocasse alguma coisa assim mais grave e aí acharam melhor tirar. Enfim, são hipóteses, né? A gente não sabe exatamente a razão, né? Então, a teoria da ação revolucionária coloca uma dinâmica, né, entre os atores, né, sujeitos, né, aqueles que fazem parte, né, da liderança revolucionária e as massas oprimidas. Porque essa é uma discussão muito importante que tem no capítulo 4. Né? Talvez ela pareça bastante datada, né? Tem muito a ver com os anos 60, 70, né? Quando certamente falávamos mais, né, de liderança revolucionária e provavelmente até mesmo de revolução, né, que também é um tema que aparece bastante no Pedagogia do Oprimido. Mas essa relação, então, nós vimos no capítulo 4, né, ela é muito importante para o Paulo Freire. Né? Ele entende que é uma relação, inclusive necessária, né, mas ele faz uma advertência muito grande, né? Quer dizer, é preciso uma interação, né? É preciso uma interação entre esses atores aí. Quer dizer, para essa realidade a ser transformada, é preciso que essa relação ela seja constituída de uma forma democrática, né, e não opressora, que aí é o quadro que ele coloca ao lado. Então, a ação ela é opressora quando ela visa, na verdade, né, manter a própria realidade. Né? E a advertência é porque, muitas vezes, né, esses movimentos revolucionários, né, eles assumem, né, um propósito de transformação. No entanto, a pedagogia, né, do próprio processo não é uma pedagogia para a libertação. Ou seja, quando, por exemplo, né, esses atores, né, a liderança revolucionária, ela atua de uma forma antidemocrática, ou seja, quando não há propriamente um diálogo. Então, é bacana, né, que já ali, na virada dos anos 60 para os anos 70, o Paulo Freire fazia essa discussão, né, quando, para muitas militâncias, né, a percepção ela não se dava exatamente desse modo. Né? Quer dizer, nas discussões políticas, né, durante essas décadas, né, muitas vezes se dava um crédito muito grande às chamadas lideranças revolucionárias, né, o próprio partido. Então, aqui o Paulo Freire ele vem com uma discussão que, muitas vezes, ela também não foi muito bem
assimilada, né? Ela não foi muito bem assimilada. Embora hoje, né, essa discussão ela pareça bastante datada, pelo menos em relação a esses personagens aí, né, como liderança, né, revolucionária, de todo modo, eu acho que ainda é uma discussão válida, né? Eu acho que hoje, quando pensamos, por exemplo, nos movimentos sociais, eu acho que essa dinâmica, né, que o Paulo Freire procura assegurar, né, que mesmo antes, né, da sociedade boa, né, quer dizer, é importante que o próprio movimento tenha uma pedagogia coerente, né, uma pedagogia que assinale que aquele é um processo para a libertação. Então, os indivíduos, né, que fazem parte, né, das massas oprimidas, quer dizer, as suas vozes elas não podem ser silenciadas, né? A ideia de uma liderança, né, revolucionária ela é muito grandiosa, né? E muitas vezes esses personagens eles são entendidos exatamente assim, como indivíduos cujas vozes, né, elas são sempre muito mais expressivas e capazes de uma decisão maior, né? Então, esse gráfico aí, né, eu acho que ele é muito tocante, né, para essa discussão dialógica, né, entre os sujeitos que devem fazer parte, né, desse processo de uma realidade a ser transformada, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Já pensando, inclusive, no capítulo 4, né? Porque esse é um tema que aparece lá. Ou olhando aqui para o gráfico, alguma coisa que alguém gostaria de comentar, de discutir, a importância, né, dessa discussão agora, inclusive. O que vocês gostariam aí de assinalar? Eu acho perfeito, porque ele faz essa oposição, bem estrutural, né? Aquela visão bem dos anos 60, mesmo de marcar estruturalmente uma visão pragmática mesmo, né? Desse confronto, né? Entre a ação revolucionária e a ação opressora. Então, está muito claro. Aliás, desculpe falar isso, mas o Paulo Freire, nessas reuniões que eu assisti com ele, ele gostava muito de usar alguns gráficos nesses tipos, sabe? Era interessante isso, porque isso também é muito, eu acho assim, a semiótica mesmo da aprendizagem também, né? Que você praticamente visualiza isso de uma forma muito mais prática do que o discurso, né? Aquele discurso textual mesmo. E esse está perfeito, está perfeito. É uma síntese do capítulo 4. É muito bom, realmente. Que o capítulo 4 é o mais forte, digamos assim, eu acho, da pedagogia do oprimido. É aquele em que ele realmente se coloca como a revolução não só se faz assim, senão não é revolução, né? E ele insiste muito, né? A ação revolucionária mesmo. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, Aristóteles. Você acha razoável supor que esse gráfico foi tirado exatamente em razão do seu poder de comunicação? Ou Eu seja, acho que é um gráfico que pode ser reproduzido e como propaganda política poderia ter uma eficácia muito grande? E eu acho que é por isso que tiraram, viu, Aristóteles? Eu acho que é uma Eu acho que hipótese tiraram. boa. Exatamente, né? Eu acho que tiraram. Paulo Freire, na verdade, ele é muito admirado, mas ele é muito criticado, né? O pessoal cai em cima também, né? E acho que isso também bom, daí, né? O exílio e até hoje todas o que ele sofreu, né? E até hoje o que as ideias dele sofrem, né? Mas é perfeito, é isso mesmo. É complicado. Aliás, era um fator complicador para a própria existência da sua política em termos de educação, como revolucionária. Isso não era bem-vindo, ainda mais nos anos 60, 70 e por aí afora. Eu penso assim. Sim. Mais alguém gostaria de conversar sobre o gráfico, ou o próprio tema, né, dessa interação?
ao lado, né, o gráfico ao lado, né, ele é hierárquico, né, em um sentido bastante hierárquico. Essa ideia de intersubjetividade, ela é muito importante. E dá para perceber claramente, quer dizer, o primeiro há todo esse círculo, né, de vai e vem, que as coisas acontecem dinamicamente. O outro, de cima para baixo, que é a educação bancária, digamos assim, que ele tanto fala, né, que é aquela opressora mesmo, né? Então, o gráfico, essas setas, se você, né, a gente analisar bem, pode até melhorar isso aí, assim, no aspecto visual, mas é a ideia freiriana mesmo, é isso. O primeiro, a ação revolucionária, ela é dinâmica, ela interage, ela tem um feedback, né, também, né? E a outra não, é só de cima para baixo. Você falou uma coisa, essa é uma outra hipótese, que, na verdade, para publicar, talvez o gráfico precisasse ser revisado, né? Tem alguma coisa que eu nem consegui ler ainda, né? Então, para publicação, talvez precisasse melhorar um pouco, né? O próprio desenho, né? Exato. Mas dá para se ler, fazer uma boa leitura, né, dele, mesmo assim. Sim. No encontro anterior, eu falei de uma relação necessária, né, para a constituição do sujeito, que é um mundo e também os outros indivíduos. E isso aqui aparece também nesse gráfico, né, que é a questão da intersubjetividade e a realidade, né, que mundo, realidade, nós poderíamos alternar, né, essas ideias, né? Na verdade, aquilo que o Paulo Freire, né, vai chamar muitas vezes de conscientização, só existe, né, quer dizer, só pode existir num processo que é de intersubjetividade, né? E a condição humana, né, dela faz parte a comunicação, né, entre os indivíduos, né, ou seja, entre essas subjetividades e também essa identidade comum, né? Então, esse fundamento do pensamento freiriano, ele é muito importante, né? Como que essas interações elas acontecem de maneira necessária, né? E vai contra, né, a imagem do indivíduo burguês, né, autônomo, né? Mesmo quando Paulo Freire vai falar de uma pedagogia da autonomia, qual autonomia, certamente, né? A autonomia das classes populares, né? Mas não é de um indivíduo que acredita que pode cometer atos, né, independentes da existência de outras pessoas. E durante a pandemia, a gente viu muito essa questão, né, que é, por exemplo, o negacionismo, né, e muitas vezes a pessoa tentando sustentar um argumento em que existe uma necessidade imperiosa, né, da liberdade pessoal, né, como se isso fosse possível, né, como se, não, na verdade, não vivesse, né, essa intersubjetividade. Então, esse é outro aspecto bem importante também desse gráfico aí, né? Então, passando... Aristóteles, você falou uma coisa importante, essa questão da intersubjetividade, que o Paulo Freire insiste muito. É uma ação transformadora e dinâmica dos sujeitos, de todos, né, que estão ali envolvidos, não só, né, porque senão você não se... Quem você é, em termos de classes sociais e tudo, e como você trabalha, né, essas, sei lá, a nossa cultura, a nossa subjetividade mesmo, né? Acho importante, é isso mesmo. Entender, e aí não é que a individualidade ela não tenha lugar algum, né? Mas é preciso pensar de forma dialética, quer dizer, o indivíduo ele existe, né? Ele existe, mas ele está sempre, né, numa interação, né? E ele não se constitui fora disso, né? Então, esse é um fundamento ontológico para uma pedagogia do oprimido, né? Quer dizer, na verdade, ela é muito mais
coerente com um processo de humanização do que outras formas, né? Que tentam escapar, né, da própria condição humana, né? Como se a condição humana pudesse ser outra coisa, né? E como quando é ela é difícil, dada de outro né? modo. E como é difícil. E como isso é difícil, não? É verdade, e eu acho que é por isso que o que eu chamo de último Paulo Freire, né, que é o Paulo Freire dos anos 90, de seus últimos anos de vida, mas, sobretudo, a partir da chamada virada neoliberal, porque aí ele vai prestar atenção e ele fica muito preocupado, né? Porque essa percepção, né, de um sujeito que é coletivo, ela está em decadência, né? Então ele vai começar a falar muito sobre isso, né? Eu acho que essa é uma questão importante, né? Eu acho que nessa virada dos anos 60 para os anos 70, o Paulo Freire ele tinha perspectivas, né? Que ali já nos anos 90 essas perspectivas elas parecem mais motivar a esperança, né? Mas nem tanta a possibilidade da própria revolução, por exemplo, né? Que ele continua falando, né? Mas o momento já é outro, né? E aí eu acho que o neoliberalismo ele nos afetou demais, né? Ao ponto de que é provável que não conseguimos, né, perceber isso, a densidade disso tudo, né? Quer dizer, como estamos ocupados, né, com uma concepção de eu, né, de autonomia absoluta, e até de falta de perspectivas, né, como se estivéssemos completamente vendidos, né? Parece que não há mais nada que possa ser feito, né? Então, o neoliberalismo isso repercute de um modo muito grave. O Paulo Freire ele já tinha consciência disso no final dos anos, né, do século, né, anterior, né, da década de 1990. Você quer falar, Kelly? Eu queria falar um pouquinho, mas eu posso falar só um pouquinho do gráfico? É porque eu levantei a mãozinha, mas eu acho que não tinha ninguém vendo. Eu fiquei com medo de interromper aqui. Acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando agora também. Assim, me encanta ler a forma como ele mesmo fala, né, na Pedagogia do Oprimido, a respeito desses gráficos, né, que até na hora de pensar as temáticas e discussões e tudo isso, né, do que se vai discutir com as pessoas, né, essas temáticas não são para as pessoas, mas são levantadas junto com o grupo, né, que está envolvido nisso tudo. Então, eu gosto muito de perceber essa organicidade que tem, né, o processo todo, né, porque esse orgânico que eu acho que ele não tem a ver com essa necrofilia, né? Que você estuda coisa morta, que você estrutura coisa morta, que você disseca coisa morta. Você está trabalhando com a vida, portanto, ela é orgânica e ela é mutável. Então, eu gosto muito de ver essa coisa do gráfico, dessa forma que é desenhada, né? Talvez assim, o escrito, claro, isso é um esboço, mas que sai dessas planilhas, né, que nós que trabalhamos em instituições, o tempo todo somos colocados, e que essas planilhas não dão conta de discutir essa subjetividade e essa intersubjetividade, porque ela não alcança, né? E isso aqui, para a gente, assim, nós que somos da área de humanas, né, é sofrido esse encaixe do humano nas ciências biológicas, né, que é de estruturar, de secar, da necrofilia, né? E de uma coisa muito mais voltada para a morte do que para a vida. Então, me agrada muito ver essa visualidade de construções gráficas e visuais que rompem com estruturas já tão sedimentadas e naturalizadas, né? E que isso é, obviamente, consequência de um raciocínio que é diferente do que até então é posto. Eu vejo que hoje também nós já estamos com uma visão de mundo que não é aquela visão de mundo dos anos 60, né? Eu acho que as coisas ampliaram muito, se tornaram talvez mais rizomáticas até, mais complexas, né? Mas que eu acho que, no fundo mesmo, o que a gente vê na Pedagogia do Oprimido é tocar isso que hoje nós estamos dando conta de ver, que são as relações estruturais,
né? Essa revolução é na estrutura, né? É a mudança de estruturar tudo isso que até então existia, uma desconstrução disso tudo para se construir outra coisa. Pelo menos hoje se fala muito mais sobre as relações estruturais em diferentes pontos, né? Seja nas questões antropológicas, sociológicas, biológicas, de como a gente tem vivido, que a raiz é mais profunda, né? Para desconstruir tudo isso. Pelo menos eu sinto que hoje a gente está mais consciente dessa estrutura, né? Que não é só a praxe da revolução, né? Porque hoje a gente está vendo revolução com discurso, né, gente? As fake news, queiramos ou não, estão fazendo mudanças que não é só com discurso, né? E isso é muito maluco de pensar, assim. Eu fiquei pensando nisso, né? É uma reflexão aqui também que eu penso assim, que a palavra e a palavra falsa está fazendo mudança, o que é mais maluco, né? Com essa rede de comunicações que nós estamos vivendo hoje. Então, mas assim, o valor que eu vejo da pedagogia do oprimido é exatamente isso, porque toca nas questões estruturais. Se a gente, de fato, tem essa conscientização dessas estruturas, não teria espaço para essa narrativa falsa que tomou conta do planeta, né? Não é Brasil, é o planeta, né? Então, é muito interessante assim, e muito fortalecedor ver essa visão da importância da teoria com a prática, né? Não é só pensar para fazer, e não é só fazer, mas é tipo isso, assim. É muito interessante. Isso que você falou de fake news, próximo slide, eu recortei um fragmento, aí eu vou voltar a isso. Mas deixa o Vitor falar agora. Oi, Vitor. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Muito interessante esse gráfico, porque, como você bem constatou aí, ele é um gráfico de décadas atrás, coloca uma estrutura que ainda se aplica hoje, né? A estrutura mais opressora. E fico pensando, enquanto você estava falando, eu estava prestando atenção nessa relação entre intersubjetividades e a interação entre esse diálogo entre essas forças, né? De um sujeito que é ator, né? E de um outro ator que é sujeito, né? Então você tem duas pontas aí de uma correlação de forças da sociedade, faz um tripé com essa realidade transformadora, né? Eu acho isso muito interessante. Eu queria contribuir também pensando que você falou assim, de onde é que, né, com essa estrutura tão solidificada em Paulo Freire, que tenta olhar para isso há tanto tempo, como que essa estrutura se transforma, né? Eu não saberia dizer, mas eu tenho um exemplo na família, tenho bem rapidamente uma digressão, um irmão mais novo, está completando 30 anos, e essa semana ele estava conversando comigo no encontro de família. Ele tem trabalhado no Banco Santander, com alto desempenho, né? Nessa lógica aí de mercado financeiro e tal. E o curioso é que ele tem me relatado que ele não consegue mais trabalhar no banco, ele tem 3 anos de banco, porque ele percebeu que o sistema é feito para enganar. Foram essas as palavras dele, para enganar, para massacrar e para explorar o cliente, né? Meu irmão, ele tem bipolaridade. Veja só a subjetividade que meu irmão tem, né? Que já é desviante numa sociedade opressora. E ele tem total consciência de que a bipolaridade dele não tem perfil para trabalhar com alta performance, que é o modelo do banco que ele está, da unidade bancária. Então ele diz que todos os colegas dele entram com uma ideia e são enganados, pois há uma glamourização disso, né? Então ele até que ganha bem, mas ele estava se perguntando para mim a que custo. Vejam só, ele votou no Bolsonaro, ele não é um cara próximo das humanas, das ciências humanas, não é um cara que leu Paulo Freire, mas na prática, de alguma forma,
essa realidade opressora é como se esse gráfico do Paulo Freire, mais simplificado, porque não abarca a complexidade de tanta subjetividade orgânica, de tanta vida em disputa na nossa realidade, ela é percebida mais cedo ou mais tarde por um perfil como o do meu irmão mais novo, né? O que ele está fazendo é percebendo de alguma maneira o gráfico onde ele está, né? Não sei se a realidade transformadora dele, a realidade dele vai se transformar, né? Depende. Ele está sentindo falta dessa intersubjetividade, ele está sentindo falta de complexificar mais a realidade dele nesse aspecto. Então eu trouxe só uma percepção minha, assim, um exemplo familiar que eu acho que coloca em disputa ainda essa subjetividade que é manipulada pelo discurso, como a Kelly falou, né, dos algoritmos que trabalham com subjetividade, mas não a colocam em dialética, né? O que a gente tem vivido hoje dentro dessa ideia da disputa da extrema-direita. É isso. Eu queria contribuir só com essas reflexões mais aleatórias. Muito bom, muito bom. Com certeza, né? Não existe só o poder, né? Então, mesmo diante de uma realidade muito opressora, as pessoas são usando uma linguagem freiriana, né? Quer dizer, mesmo diante de uma realidade muito opressora, as pessoas elas podem experimentar um processo de conscientização, né? Então vamos dizer que seu irmão ele tem essa possibilidade agora, né? Porque existem outros atores, né? Isso aqui no gráfico é ação, né? Em algum momento o Paulo Freire vai chamar exatamente de ação cultural, né? Então existem sujeitos, né, que estão atuando, né, para transformar a realidade, né? E nem sempre nessa perspectiva mais grandiosa de uma revolução, mas esses confrontos, né, a luta de classes, né, a disputa de narrativas, enfim, seja o que for. Mas essa luta está acontecendo, né? Então, com certeza, seu irmão também ele é atravessado, né, por outras mensagens, né, e não apenas por uma pedagogia empresarial, né? A própria realidade cria um conflito, mas como é que ele organiza isso, né? Com certeza ele também está se informando, né? Ele não está surdo, né, a tantas vozes, né, que existem, né? Eu acho que um dos maiores problemas hoje para a esperança, né, é a gente acreditar demais no poder, né? Quer dizer, o poder ele oprime, né, e pode ser avassalador, né, mas ele não existe sozinho, né? Eu acho que essa perspectiva a gente não pode abandonar nunca. Então, quando Paulo Freire diz, né, que ele tem fé nos homens, né, eu acho que nós podemos pensar desse modo, né, quer dizer, que apesar de tudo existem atores, né, que estão realizando ações políticas, né, estão realizando ações culturais, enfim, estão disputando territórios na sociedade. Então, apesar, né, de todo esse discurso do poder, conseguimos ainda nos conscientizar, né? Bom, eu vou passar aqui um outro slide que eu acho que vai dar sequência ao que nós já estamos conversando. Hoje eu estava olhando, né, o capítulo 4 novamente, e aí eu parei aqui nesse fragmento. Eu achei ele tão interessante, eu achei que esse fragmento aí ele é uma síntese de muita coisa que está presente no livro, né? Os opressores se esforçam por matar nos homens a sua condição de admiradores do mundo. Como não podem consegui-lo em termos totais, é preciso, então, mitificar o mundo. Sim, porque em termos totais o poder não existe, né? E aí, por isso que eu sempre desconfio, entendeu? Quando algumas militâncias elas destacam muito, né? Como que
determinadas práticas, elas só nos levam, né, à derrota, né? Então, isso me preocupa muito. Eu acho que o poder ele não pode tudo isso, né? O poder ele tem um alcance, mas nunca é total, né? Porque, afinal de contas, as pessoas elas estão vivas, né? Parece que, muitas vezes, o nosso desafio teórico é exatamente manipular, né, um campo teórico que admita a luta, né? Quer dizer, mesmo no momento em que parece que estamos perdendo tudo, isso, pelo menos, não é uma verdade absoluta. Então, há um alto valor, né, na capacidade de perceber, né, não só a resistência, porque a resistência pode ser uma coisa realmente reativa, mas olhar para a criação, né? Eu até prefiro essa ideia, né? Quer dizer, hoje nós precisamos muito de modelos teóricos que chamam a atenção para a criação, né? Ou seja, se é verdade que vivemos aquelas condições bastante opressora e, inclusive, até essa perspectiva, né, de revolução hoje ela parece em falência, isso não significa que as pessoas elas não estão lutando e, inclusive, constrangendo o poder, né? Eu acho importante entender isso. Então, eu acho que nós temos essa demanda agora, né, por quadros teóricos que tenham essa capacidade muito fina, né, de perceber a criação ali onde, geralmente, né, nós estamos habituados a ler apenas a sujeição, né? Então, por isso que aquilo que o opressor se esforça, ele nunca consegue em termos totais, né? Isso nunca é absoluto, né? Então, vamos lá, vamos pensar um pouco esse fragmento aí, né? Quer dizer, aquilo que eu falei há pouco, né, dessa relação necessária, né, assim, que a gente não pode perder nunca de vista, né, que é a nossa capacidade de se situar diante do mundo, né? Esse é um problema que está no coração do pensamento freiriano, entendeu? Não é à toa que a palavra mundo ela aparece o tempo todo no Paulo Freire, né? Porque, na verdade, esse sujeito, né, que pretende se conscientizar, né, e atuar, né, para uma conscientização social, isso só é possível diante do mundo, né, diante de uma realidade que de alguma maneira ela é palpável, né? Então, é uma condição humana. Admirar o mundo é uma condição humana. Isso é ontológico no Paulo Freire. A gente não pode perder isso nunca de vista. É por isso que ele perde tanto tempo falando na diferença entre os homens e os outros seres. Porque, para os outros seres vivos, a natureza, né, um mundo, né, é um suporte para a vida, né? Agora, o ser humano, só ele existe, né? Na verdade, só ele é capaz de criar, né, nessa sua interação com o mundo. Então, admirar o mundo está dado como uma condição humana. É por isso que ele também vai falar em algum momento sobre a curiosidade, né? A curiosidade espontânea e depois uma curiosidade mais epistemológica. A curiosidade espontânea todo mundo tem, não existe indivíduo sem curiosidade, né? Esse processo de conscientização é de apurar, né? Então, a própria alfabetização, né? Quer dizer, uma leitura do mundo que ganha em complexidade quando há também a leitura da palavra. Então, a leitura da palavra ela torna a nossa admiração do mundo com uma complexidade maior, né? Bem, então, os opressores, né, eles se esforçam, né, para a gente, na verdade, se distrair, né? Quer dizer, que essa condição ela não se realize. Como isso não pode ser absoluto, o que
a opressão ela coloca em movimento, né? Mitificar o mundo. Eu acho essa passagem aqui, gente, isso aqui é um pequeno, é um fragmento. Isso aqui tem a possibilidade de a gente desdobrar isso e pensar a nossa época é muito grande. Aí volta para aquilo que a Thalia estava falando, por exemplo, do fake news. É isso, mitificar o mundo. Fake news é isso, né? É mitificar o mundo. Não só por conta da própria mentira, porque ela é indissociável da comunicação, que é a forma como ela acontece, né? Eu pensei muito nos últimos anos sobre isso, inclusive nesse meu trabalho que eu publiquei, eu discuti isso em algum momento por conta de alguns desses personagens do próprio governo, né? Quer dizer, como que o populismo de direita, né, ele trabalha a comunicação de um modo que, frequentemente, nós ficamos assim em suspensão. Quer dizer, não é só a mentira que sempre existiu, mas o modo como ela funciona como comunicação. Ou seja, aquele momento, são instantes que se repetem, né? Você se depara e você não acredita, né? Então, é como se você tivesse possuído por uma substância, né, alucinógena, né, alguma coisa que mantém você em suspensão. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa se deter bastante, né? E um modo como nós estamos, inclusive, nos relacionando nas redes sociais, né? Porque elas são frequentemente, né, mais emocionais, né? Elas favorecem muito, né, essa maneira entorpecida, né, de sentir a própria realidade, né? Quer dizer, esse movimento muito veloz, né, de você ter contato com alguma coisa e, ao mesmo tempo, precisar reagir. Então, esse trabalho de mitificar o mundo, hoje, ele é uma, né, vamos dizer, é uma ação cultural do poder, né? Mitificar o mundo. Alguém gostaria de comentar aqui, continuar seguindo comentando esse fragmento, essas ideias? Eu queria, que eu acho muito bom isso. Essa coisa do poder, né? Na verdade, o próprio Paulo Freire fala, né? Ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam, né? Não é uma coisa que se dá, é uma coisa também de autolibertação. Acho isso tão... É aí que eu vejo muito a relação, né, com a psicanálise, assim, de um conhecimento também, né, de você conhecendo o mundo, mas também você no mundo, né? Não em contato com o mundo. E esse conhecimento te leva ao autoconhecimento também, né? Então, o que eu vejo assim nas relações de poder é essa presença, né, da impossibilidade dos sujeitos serem mais, né? Dessa impossibilidade de fato, estar no mundo, né? A gente passa a ser sujeito, como se a gente não fizesse a história, né? Se a gente ficasse assistindo a história acontecer e não fosse parte dela, esse estado de alienação. E acho que tem muito a ver, né, com o que se discute hoje, que é essa relação da necropolítica mesmo, né, de fazer com que o sujeito, até o livro A Sociedade do Cansaço, né, vai falar disso, né, que o sujeito ele entra num estado tão profundo de destruição, né, e que o que ele busca ele desaparecer de si mesmo, né? Então, quando a gente pensa assim, mitificar o mundo nesse sentido, né, como não podem conseguir em termos totais, é preciso, então, mitificar o mundo, eu acho que, quando eu penso em mitificar o mundo, eu vejo bem nesse sentido desse controle mesmo, negativo e de impossibilitar o sujeito a ser mais, né, como ele coloca, assim, eu não sei se eu consigo me explicar. E também, claro, né, se a gente ainda vive e tem esperança, a gente acredita que esse poder não é tão poderoso assim, né? Que, na verdade, tem algo, o opressor está tão dentro da gente
que a gente acentua ainda mais essas forças, né, que nos oprimem, porque existe uma dialética ainda entre o opressor dentro de nós com o opressor fora de nós, né? Então, essa força é muito potencializada mesmo. E esse construir esse medo, essa mitificação do mundo mesmo, eu vejo nesse sentido de totalmente do limitar, né, de não ser mais mesmo e de manter esse controle e limite de atuação, né, nos lugares e espaços. Eu acho incrível essa citação que você traz, porque é muito complexo, mas é maravilhoso assim, poder compreender e pensar sobre essas relações, né, colocadas em Pedagogia do Oprimido. E eu acredito que eu não sou especialista aqui, né, de Paulo Freire, mas não tem jeito, Paulo Freire nos atravessa enquanto educadores, né? E acredito que quem tem uma trajetória atravessada por Paulo Freire, porque ele fala, de certa forma já viveu um momento, sim, que existe uma autolibertação assim, que é revolucionária nesse sentido, né? Que faz muita diferença nos microcontextos, né? E que por isso, assim, eu acredito, sabe? Eu acredito que a gente é muito potente mesmo enquanto educadores, né? A gente tem uma potência, por isso que não somos nem valorizados, né? Porque a gente realmente tem uma potência muito grande dentro da sociedade. E então, em síntese, né? Seria isso, como que a gente chega a esse ponto, né? Na verdade, esse poder ele não é tão grande assim, ele só é grande porque esse opressor está dentro de nós também, né? Não só fora. Em síntese, seria isso. Assim. Sim. Tem um tema, né, que o Paulo Freire ele trabalhou, principalmente final dos anos 50, mas também em educação como prática da liberdade, e até o final, né? Mas na virada dos anos 50 para os anos 60, esse tema ele é bem agudo, né? É o que ele chamou de sociedade em transição, né? Então, apoiado, né, em estudos históricos, né, sociológicos da sociedade brasileira, então ele observava que o país ele estava experimentando uma passagem, né? Então é isso que é a sociedade em transição, né? Uma sociedade que atravessava um processo de modernização, né? Industrialização, urbanização. Então, esse é um caminho para uma sociedade plena, né? Uma sociedade de maior desenvolvimento e satisfação social superior, né? Agora, essa transição ela tem que se cumprir, né? Então, esse é um tema agudo, né? Ele, num primeiro momento, ele viu a educação como uma necessidade, né? Quer dizer, a educação ela deveria dar um jeito, né? no que faltava para que a sociedade ela experimentasse essa transição. Quando acontece o golpe, né? Aí ele passa, inclusive, a desconfiar. A maneira que ele vai pensar a educação sofre né? Ele vai ter um elemento mais complexo, porque ele vai pensar a questão da política e do poder, né? Mas a questão da transição ela permanece na cabeça dele. Então, ele vai falar no Pedagogia do Oprimido, né? Quando os temas de uma época, né, eles, né, se aprofundam, né? Os temas geradores, né, da época, eles se aprofundam, porque essa sociedade ela não está vivendo esse processo, né, de realização. Aí ele vai falar que um perigo é a mitificação. Ele vai falar dos mitos, né, como que o mito ele passa a ocupar o lugar da conscientização. É muito interessante, porque é uma discussão que ele está falando ali, né, entre os anos 60 e 70, né, mas que agora parece que abriu aí um novo campo para pensar exatamente essas questões, né? Essas disputas de narrativas elas acontecem exatamente em torno disso, em torno desses temas geradores, né, que são contraditórios, né? Então, é por isso que as pessoas elas entram em convulsão para discutir qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós não vimos, por exemplo, nos últimos 2 dias, a questão do Oscar. É interessante
Então, um episódio lá, o Smith deu um tapa, pronto, aí começou o comentariado, né? Assim, e aí você tem que se localizar, você está a favor do tapa, né? E você vê explicações sofisticadas de por que aquele tapa foi bem dado. E também tem as explicações de por que aquele tapa nunca poderia ter sido, né, dado, né? Ou pelo menos a gente não deveria incentivar, né? Porque são esses elementos que estão em contradição. Os temas da época, eles estão em contradição. Então, é um momento, né, de insegurança muito grande, né? E identidade ocupa, aí já sou eu fazendo, né, um pensamento aqui, mas identidade é uma questão que ocupa um espaço muito importante nesse momento, porque é um elemento de segurança, né? É um elemento de segurança em um mundo em que a gente não consegue mais entender, a gente não consegue saber de mais nada, porque, afinal de contas, é isso. O tapa deveria ser dado ou não, né? A gente fica assim, você lê um argumento, parece bastante razoável. Lê o outro, também parece bastante razoável. Agora, quando você adere, né, sem dúvida nenhuma, eu acho suspeito, porque isso pode ser exatamente esse mitificar o mundo, né? Quer dizer, a ausência, né, dessa admiração que exige uma certa capacidade de penetrar a realidade, né? Quando a gente abandona isso, bem, aí o sectarismo ele ocupa a nossa capacidade de ser menos, né? Ao contrário, né? Uhum. E acho que tem muito a ver com a nossa incapacidade crescente da gente mesmo não nos darmos com as nossas próprias contradições. Que o sectarismo faz isso, né? Ele polariza. Ou você é uma parte, ou você é a outra parte. Mas eu acho que, no fundo, a gente é uma mistura disso tudo e que a gente faz escolhas, né? Só que quando separa, parece que entra no plano do não dialógico. Quando polariza, fica impossível o diálogo, né? Porque acho que tem uma dificuldade nossa talvez de uma não sei também, aqui é uma viagem que eu faço, de um reforço tão grande às questões identitárias, né, que você tem que se colocar tão monoliticamente dentro de determinados lugares que, de fato, o campo fica muito fácil dessa negação da contradição, porque, de fato, somos, né? É impossível a gente ser coerente o tempo todo, a vida inteira, isso não acontece, a gente tem escolhas, e a gente revê as escolhas também, a gente muda. Então, essa coisa, ele fala muito isso, no terceiro capítulo, na verdade, ele fala dessa necessidade dialógica, do diálogo, de abraçar essa diferença e essa diversidade, de se construir alguma coisa a partir daí. Mas, evidentemente, a gente está dentro de relações que a polaridade é óbvio, né? A gente já sabe, claro, quem lê Paulo Freire e que está aqui nesse curso sabe que a polaridade é viável demais para a minoria que controla e que tem o poder, sobretudo econômico, né? Que é o que... A Simone, ela... Desculpa, termina, desculpa. Sim, não, terminei. Não, como entusiasmei que eu li aqui um comentário da Simone, ela lembrou a Anitta, exatamente, foi a mesma coisa, entendeu? Ela atingiu um lugar e aí começou a discussão intelectual, né, acadêmica, que é determinar o valor disso, né? E aí eu fiquei até surpreso, eu vi gente que eu até admiro, mas uma obsessão para revelar, afinal, a verdade do que significou, né? É um resultado dentro de um campo que é o da indústria cultural, né? Indústria da música. Então, eu vi assim, uma necessidade de relativizar ou até negar, né? Mas o que me chama a atenção mesmo é como nós somos jogados o tempo todo, né? A necessidade da gente sair se posicionando sistematicamente, né? E aí eu me pergunto se isso não funciona mais para mitificar a realidade, né? E menos para admirar o mundo, né? Eu acho que a ideia de admirar o mundo, né, não é deixar de ter uma concepção definida, né, uma clareza, né? Mas
ser penetrante, quer dizer, trabalhar com complexidade, né? Evitar essas análises que excluem, né, os elementos mais do que consegue incluir, né? Trabalhar com uma totalidade, né? Eu acho isso muito difícil, né, quando estamos mitificando muito mais do que admirando o mundo, né? Então, eu acho que esse é um desafio para a gente, e pensando na escola pública, é um desafio tremendo, né? Porque esse encontro, né, entre essa interação, né, entre o educador e o educando é um encontro cultural, né? Se a gente mitifica, na verdade a gente afasta esse educando de um campo, né, de diálogo, né? Então é algo que nós precisamos ter muita sensibilidade. Bom, eu fiz aqui também como das outras vezes, né, eu selecionei alguns temas. Esse da dialogicidade entre a liderança revolucionária, né, as massas oprimidas, a gente já conversou, né, porque tem a ver com gráfico. Eu acho que essa advertência aqui é importante, né, a questão da comunicação e do comunicado, né? Quando você começa a estudar muito o Paulo Freire, você logo entende que educação, comunicação e cultura são práticas relacionadas, né? Que não dá para a gente realmente separar, a não ser para fazer análise, né? Mas é preciso levar em consideração as outras duas sempre, né? Então, nessa relação dialógica, a gente precisa estar muito esclarecido sobre isso, né? A comunicação, ela presume uma abertura, né? uma interação, e é diferente só da gente fazer comunicados, né? Inclusive como educadores, né? É muito frequente o abandono, né, do diálogo e o ato, né, da educação de uma via só, né? Então, esse ponto aí eu acho que ele é muito importante também. Outra ideia, né, que eu também vi que tem uma plasticidade muito grande é essa do processo de permanente libertação. Eu acho isso muito interessante porque também é diferente de pensar a libertação como alguma coisa que a gente alcança, entendeu? Algo que não experimentamos, né? A não ser quando chegamos lá, né? Quando atingimos, né? Ou seja, quando uma revolução é bem sucedida. Então, eu acho que quando ele fala de um processo de permanente libertação, eu acho que é uma plasticidade, né? Eu acho que essa ideia ela é mais coerente com o nosso tempo, né? Eu acho que é uma ideia que sobreviveu bastante à pedagogia do oprimido. A libertação é alguma coisa que nós estamos lutando sempre. E talvez, eu acho que hoje é mais fácil admitir isso do que ali na virada dos anos 60 para os anos 70, né? É possível que nenhuma sociedade ela contenha essa garantia, né, da libertação. Nós vamos estar sempre disputando esse espaço de liberdade, né? Eu acho que pensar assim já é uma maneira de rever, inclusive, muito das nossas convicções, né, políticas mais duras, né, de outro momento. Admirar o mundo, mitificar, acabei de discutir também, né? Sim, essa questão de manter as massas populares divididas, essa é uma discussão também muito importante que o Paulo Freire faz ali e que provavelmente hoje também tem uma relevância muito grande, né? Admirar o mundo, né, como conscientização implica uma capacidade de totalizar, né? Que certamente não é ver todas as coisas, porque isso não é possível, mas conseguir pensar, né, a realidade levando em conta, né, que a realidade ela é uma totalidade, né? Então, uma forma eficaz, né, de paralisar, né, um processo de conscientização é você dividir, né, as massas populares, né, segmentá-las, né? Essa mitificação ela favorece bastante isso, porque a gente se agarra, né, a determinados valores, né, um determinado norte,
e aí fica difícil, né, você fazer a síntese, né, que é uma questão que aparece também no capítulo 4. Né? É a mesma coisa, a gente pode voltar para o tapa do Will Smith, para a questão da Anitta. A gente repara, né, que não há muito esforço, né, de você tentar entender, inclusive, a respeito das divergências. Né? O esforço maior é para você vencer o debate, né? Derrotar, né, o interlocutor, né? Se puder humilhar, se for possível, de uma forma consagradora, né? Que todo mundo vai rir, debochar do outro. Então, essas são coisas que fazem parte desse processo de divisão, né? Quer dizer, como é que, muitas vezes, esses sujeitos que deveriam estar em um processo de conscientização, claro que nunca deve ser absoluto, né? Tem que ter espaço para diferença, né? Com certeza. Mas é preciso prestar atenção na divisão, né? E como que isso, frequentemente, isso abre conflitos, né? Que afastam, né? Então, eu acho que esse tema é um tema bastante importante, né? A nossa capacidade de articular de uma forma ampla e totalizante, né? De produção de sínteses, né? Muito mais do que a necessidade das definições que excluem, né? Que separam, né? De forma absoluta. E aí também, e aí eu acho que já é um tema dessa virada neoliberal, né? Que já existia lá naquela passagem dos anos 60 para os anos 70, mas é possível que agora isso é muito mais agudo, né? Que é a questão do êxito pessoal, né? Eu reparo que quase toda a discussão da educação ela é orientada por essa perspectiva do êxito pessoal, né? Eu gosto de pensar até o Paulo Freire, como eu falo isso nas minhas aulas, né? Como uma revolução copernicana. Então, copernicana é uma outra maneira de pensar. O modo frequente de pensar a educação está muito mais ligado à questão do êxito pessoal, né? Por exemplo, quando a gente fala de educação de qualidade, como assim? O que é educação de qualidade? Né? Qualidade para quem? Né? O que é qualidade para resultados da classe média? Esse é um movimento impossível para as classes populares, porque as situações existenciais são outras. A gente tem que conseguir pensar com esses marcos. Né? A gente não deve reproduzir aquilo que orienta as classes médias, né? E as camadas mais abastadas. Né? Êxito pessoal é um modelo absolutamente satisfatório para pensar a educação a partir do Paulo Freire. Né? É claro que, naquela dialética entre o individual, né, e o coletivo, é claro que a pessoa existe e a gente tem que, né, procurar se manter. Essas coisas todas elas não são inventadas, né? Na sociedade capitalista isso existe. A gente tem que lutar cotidianamente por êxitos, né? É verdade, isso é verdade. Agora, outra coisa é pensar propostas, né, para um alcance mais coletivo nesse marco. Aí não tem condição, né? É absolutamente insuficiente. Né? Então, uma coisa é que a gente precisa ter resultados. Né? Nós vamos fazer concursos, né? Nós precisamos de algum resultado profissional, né? De salário, ok, tudo isso. Agora, pensar o país, né? Quer dizer, pensar uma população porque as pessoas não sofrem todas, né? As contradições sociais elas não sofrem todas do mesmo modo. É óbvio que existem populações, né? É uma minoria, mas existem pessoas que vivem muito bem no Brasil, né? Pessoas que têm acessos, né? Que são bastante satisfatórios, né? Então, para eles a realidade ela é boa, né? Ela é boa, mas não é para todo mundo. E nós estamos de que lado? Né? Eu acho que esse que é o ponto, né? Quer dizer, e aí essa ideia do êxito pessoal é preciso tratar sempre com uma certa delicadeza, né? E nessa dialética, né? Senão a gente pode mitificar também, né? Às vezes um sujeito coletivo e abandonar as trajetórias, porque faz parte da dialética do mundo burguês, né? Nós existimos como indivíduos. Isso não foi inventado
por um fantasma, né, do capitalismo, né? Isso faz parte da nossa condição existencial, família nuclear burguesa, né? A nossa subjetividade, né? Então, nós realmente nos enxergamos como indivíduos. Mas transformar o mundo é exatamente poder lidar com isso, né? E não aceitar isso, né? Mas lidar de algum modo, né? E se engajar em alguma coisa que diz respeito, né, a uma maioria. Então, a gente precisa saber quais são os conceitos que podem organizar a nossa prática. E êxito pessoal, com certeza, não é uma perspectiva envolvente, né? Não é uma perspectiva válida. Né? Você pergunta. Oi. Posso? Primeiro, sim. a Kelly sugeriu um documentário que é excelente, se chama O Riso dos Outros. Ela colocou o link, então depois quem quiser. Eu não conhecia, legal, não conhecia. E o Paulo Pedro fez uma pergunta. Quais condições concretas têm os operários, trabalhadores hoje, de exercer uma praxe verdadeira, o que significaria pensar de forma rigorosa acerca de suas práticas? Pedro, eu proponho primeiro a gente pensar com mais leveza, né? Porque você fala assim, uma praxe verdadeira, uma forma rigorosa, é uma linguagem freiriana, né? Eu acho que o Paulo Freire ele tem uma linguagem que é fálica também, entendeu? Hoje eu tenho muita preocupação dessa procura por condições que são absolutas, né? Eu acho que a chance da gente tropeçar é muito grande, né? Então, eu penso que a praxis ela vai ser sempre ambivalente, né? Até por isso que eu acabei de dizer, quer dizer, nós somos indivíduos numa sociedade burguesa, então nós somos cheios de ambivalências, né? Nós vamos lutar por algo mais íntegro, mas, ao mesmo tempo, como pessoas, né, nós vacilamos, entendeu? Nós temos também algum gosto burguês, entendeu? Ou então vai mitificar a realidade de um outro modo, né? Então, uma rigorosa, né, alguma coisa muito rigorosa. Então, assim, eu penso da gente aderir a uma certa plasticidade, né? Conseguir ver as coisas com as contradições. Aí, voltando à Anitta, né? Porque aí, para desqualificar o que ela alcançou, aí as pessoas vão dizer, não, mas o que ela realizou está coerente com uma indústria musical, inclusive para um público de língua espanhola, enfim, você sai destacando um monte de coisa para exatamente mostrar que não há nada de muito verdadeiro, entendeu? Não há nada de muito rigoroso. Eu acho que nós estamos aí sem condições, entendeu, de tanta pureza. Eu acho que, entendeu, a gente deve buscar integridade, sim, mas admitindo. Vai tirar tudo que está lá para o bicho não ir de uma comida para outra, viu? Eu não sei se alguém falou aqui com a gente ou estava uma voz aí que... Não, foi o microfone aberto, já fechei. Tudo bem. Então, Pedro, eu acho que isso é importante até para a gente suportar, entendeu? A realidade é muito dura, né? E há toda uma narrativa, né, para nos desqualificar como educadores. Então, não é difícil, Pedro, a gente trabalhar e voltar triste, porque a gente não conseguiu dar aula, entendeu? Porque a gente não conseguiu os resultados que pretendíamos. Então, a leveza ela é muito importante, né? Inclusive aí na linguagem, né? Eu penso. Então, eu acho que um olhar, né, para buscar participações, né, mais conscientizadoras, eu acho que você tem que ter uma certa plasticidade, né? Aceitar também as nossas contradições e daqueles, né? Aqueles indivíduos, né, que fazem parte aí dos nossos diálogos, né? A experiência da paciência ela é muito importante, porque a falta da paciência ela também esgota, né, e nos empurra para o outro lado, né, quer dizer, que é a desistência, né? Então, a experiência do tempo, né,
pensar que as coisas elas podem caminhar de forma incompleta, né? Mas acho que é possível caminhar. Eu gosto dessa imagem, entendeu? Que a gente deve caminhar. E efetivamente, se olhamos, né? Por isso que eu falei que precisamos de modelos teóricos que encorajem, né? Que modelos teóricos capazes de observar como que as lutas elas estão acontecendo, porque elas estão acontecendo. Quando eu olho para as periferias, eu fico animado, né? Quando eu vejo toda a movimentação, né? Todo o cenário cultural das periferias, né? Apesar da violência e tudo mais, mas é dali que as coisas inovadoras, né? Estão realmente acontecendo, né? Então, esses encontros, né? De poesia, de música, acho que muitas vezes envolve também moda, estética, gesto, né? Eu acho que a gente deve olhar, né, para essas coisas, ver com outros olhos o que muitas vezes nós já estamos acostumados, né? A música popular, né? Os funks, por exemplo. Eu acho que há muita coisa aí para a gente olhar e ler de outro modo, entendeu? E aí tentar se engajar, assim, como é que eu posso participar, né, dessa efervescência? Às vezes, muito mais do que pensar em inaugurar alguma coisa, né? Como criar algo íntegro, né? Eu acho que as integridades elas estão aí, elas estão acontecendo, né? A gente deve, na condição de educador, né? Eu acho que nós temos sempre a oportunidade da aproximação e da participação. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o olhar, entendeu? A maneira de ver as coisas, né? E de descobrir. Eu gostaria até de voltar aqui, esse admirar o mundo, dentro do que você falou. Quando ele separou o admirar, essa mirar é o nosso olhar. É exatamente isso que você está falando. Essa capacidade também para você não mitificar o mundo, não enquadrar, digamos assim. Você tem que admirar. Então, você ir com o seu olhar. Mirar é olhar. Então, essa admiração é a maneira de você olhar o mundo. Eu também, o Paulo Freire, eu admiro muito nisso nele. Ele é muito assim, é um linguista também, de trabalhar muito com o significado, a semântica, né? E aí, quando ele pôs admiração do mundo, na hora, né? Mirar, olhar, é isso. E se surpreender, né? Desenvolver a própria capacidade do espanto, né? Eu disse lá no início, né, da minha experiência na escola pública, né, como professor na rede municipal do Rio, e eu era muito curioso, sabe? Eu ouvia meus alunos, né, conversando sobre suas coisas, aí eu me aproximava, né, e perguntava, né, e eles gostam muito de conversar. Então, eu acho que essa curiosidade ela é muito importante, né, e os nossos alunos eles dão credibilidade, né, eles passam a admirar também, né, esses professoras com quem eles podem conversar, né? Porque, às vezes, nós ficamos tão obcecados, né, pelo currículo, pela matéria, dar a aula, né? Tem que terminar a matéria, né? Mas, gente, muitas vezes é outra coisa, entendeu? Aqueles jovens também ainda estão, né, lutando por outras coisas, né? E, às vezes, não é nem terminar a matéria que vai ajudá-los tanto, né? Então, nós precisamos descobrir sobre as condições existenciais desses jovens, né? E como que realmente nos juntamos a eles, né? Ter essa abertura, né? E saber que somos realmente incompletos, né? Nessa linguagem freiriana, né? Às vezes, o que a nossa chance são pequenos gestos, né? Mas é isso mesmo, né? Pequenos gestos têm muita beleza, né? Poder perceber
pequenos gestos, isso é sensibilidade, né? Isso pode ser uma estética, né, realmente alta, né? Porque às vezes a gente, né, nós precisamos de coisas muito exemplares, né? Resultados muito significativos. E às vezes a vida ela é pequenininha, entendeu? Ela está crescendo, né? E isso ultrapassa muito a nossa vida. Eu me graduei em História, né? Então eu penso muito no problema do tempo, né? Inclusive como a nossa vida é pequena. A nossa vida é muito pequena. Então, às vezes, né, nós pensamos a existência de uma forma muito grandiosa, né? E pensar as transformações de tal modo que você poderia enxergá-las, né, ao longo da vida. Isso é mais gratuito, eu acho, entendeu? Na verdade, nós estamos atuando para coisas que nós não vamos ver direito, entendeu? Nós estamos atuando de uma forma muito generosa, né? E muitas vezes para pequenas felicidades, né? Mas isso deve ser suficiente, entendeu? A gente precisa disso, né? O poder é que é neurótico, né? Entende? Nós não deveríamos pactuar com o poder, né? Nós precisamos ser desertores, né? Não é fácil, mas é uma possibilidade de existir, às vezes um pouco melhor do que nesse mundo em que, mesmo todo mundo se esforçando, os resultados eles vão ser sempre, para quase todo mundo, os resultados são sempre relativos, né? Professora Simone está com a mãozinha levantada. Oi, esqueci de abaixar aqui. Eu queria retornar naquele ponto, professor. Eu coloquei o exemplo lá da Anitta, que eu sou professora do ensino médio. E, assim, eu acabei vendo, né, toda a repercussão, e hoje 2 alunas estavam sentadinhas comentando sobre isso. Aí uma pegou o celular e mostrou acho que era uma coisa do Instagram, né, comparando a Anitta com uma mulher que foi a primeira a pilotar um helicóptero recentemente, né, uma militar, e que ninguém falou nada, né? Aí eu fiquei olhando. Uma é até evangélica, menina, né? Então, assim, tem uma criação muito rigorosa pela família, né? E a outra é uma bolsonarista assumida, né? Família muito assim. Aí eu fiquei olhando as duas. Só que elas têm, assim, 15 e 16 anos. E aí eu falei assim, mas vocês pararam para pensar se essa militar, que condições será que ela teve para chegar a esse posto, que escolas ela frequentou, se ela fez um curso de inglês, de línguas, né? De dança, qual foi a estrutura? Será que de manhã ela precisava pegar um ônibus ou os pais levavam ela até a escola de carro? Fui refletindo isso com elas, né? Falei, vocês sabem a história da Anitta, né? Vocês sabem que ela fala várias línguas muito bem, é uma pessoa que veio da periferia, não discutindo o mérito de qualidade de música, que eu nem sou formada nessa área para emitir qualquer parecer, né? Aí uma delas falou, mas professora, a senhora viu a letra da música e até em espanhol. Eu falei, mas o espanhol é latino-americano, né? Assim, é a nossa região, a América do Sul, né? Aí eu falei assim, qual o problema do espanhol, né? Porque a gente quer falar tanta coisa em inglês, quer se apropriar tanto do inglês. Aí fui refletindo essas coisas com elas. Aí elas ficaram com uma pulga atrás da orelha. Realmente. Então, assim, acho que a gente, professor, a gente tem uma matéria-prima muito grande no dia a dia de coisas que esses estudantes estão consumindo de forma muito rápida, sem aprofundar em discussões. Então, é nesses momentos aí que o senhor falou, que os alunos gostam de conversar fora da sala de aula, que a gente tem um gancho para muita coisa a ser debatida com eles. Essa é a minha reflexão. Sim, e você lembrou bem essa questão da formação dela, ela se preparou muito, entendeu? E mais do que muitos de nós, inclusive, né? Falando de tantas línguas. Quer dizer, ela não chegou lá só dançando, né? Ela chegou lá porque ela se preparou bastante, né? Então, acho que eu lembrei até, professor, da Madonna, né? Que na minha época, na década de 80, era um ícone, e a gente, com 17, 18 anos, a gente fazia meio que uma catarse nela.
ela dizia tudo aquilo que a gente naquela idade queria dizer e não tinha coragem. Então, tem muito esse espelho, né? E eu vejo hoje as jovens, às vezes, com essa visão muito de criticar uma questão muito moralista que está na nossa sociedade, e um jovem, né, ter esse olhar muito moralista, porque a dança é uma coisa interessante, mas julga porque é uma dança sensual, porque usam palavras, mas essa arte, essa sensualidade também a gente não pode tirar do nosso corpo, ela precisa estar presente, né? Então, eu vejo que essa situação toda que a gente vive hoje, politicamente, né, essa ideologia que está aí tentando dominar, né, ela está fazendo isso também com a juventude, está matando até mesmo essa sensualidade, que o corpo tem uma questão natural, né? E tem muitos jovens com essa visão. E como se as mulheres precisavam prestar mais conta sobre a sexualidade, né? Isso. Então, as vozes femininas, elas são muito mais constrangidas a esses dados, né? Os homens, eles são cobrados menos por isso, né? Aliás, muitas vezes são exaltados, né? E também, quem disse que na universidade nós temos objetivos legítimos, né? Quer dizer, que eles são tão diferentes, né, desses objetivos menores, né, de alcançar o número 1, né, no Spotify. Quer dizer, até parece, né, que a cidade, todo objetivo ele é nobre, ele entendeu? Está revestido de conscientização. A alienação ela está bem distribuída, entendeu? A alienação existe em todos os territórios da vida social, né? O Gabriel, vou voltar aqui, ele tinha até levantou uma questão aqui. Quer que eu leia? Sim, por favor, obrigado. Professor Belino, o Gabriel Castilho perguntou. Poderíamos dizer que essa plasticidade da visão de Paulo Freire se aproxima de uma experiência poética na educação? Pergunto porque já percebi que a dimensão estética é importante para o Paulo Freire. Sim, não, e ele vai falar isso muitas vezes, né? Inclusive no Pedagogia da Autonomia. Ele vai dizer que a estética, ao lado de outras dimensões, né? Ele vai falar da política, por exemplo, né? Da cultura, mas a estética é uma dimensão da educação. O Paulo Freire não tem dúvida alguma disso, né? Então, a gente não deve ter medo, né, dessa abordagem da poesia, né, porque ela é coerente com o Paulo Freire, né? Algumas vezes ele vai dizer assim, né, o professor é um político, um artista. Ele tem frases assim. O Paulo Freire não falou isso uma vez, ele falou algumas vezes a mesma frase ou outras frases que têm esse mesmo. É porque a interlocução com Paulo Freire é que nem sempre solicitou dele esses temas, né? Mas quando ele foi solicitado, ele discutiu amplamente essas questões, né? Então, a questão da estética, ela é parte da educação. O Carlos Rodrigues Brandão, que é um autor que discute muito a obra de Paulo Freire, né? Eles estiveram próximos também a partir de um determinado momento. Ele, inclusive, ele valoriza muito esse aspecto da arte na cultura popular, né? Na cultura popular e na educação popular. Então, essa é uma discussão que eu acho que nós estamos nos preparando, entendeu? É uma trajetória que nós já devíamos estar ocupados com ela, entendeu? Porque nós vamos encontrar no movimento da cultura popular, da educação popular, e inclusive no pensamento do Paulo Freire, nós vamos encontrar também essa discussão sobre a arte, né? O Paulo Freire escreveu poesias, né? Eu mostrei uma delas aqui, mas ele escreveu outras, né? Olha o que o Paulo Freire fala. Ele pegou isso de um alemão, ele leu em espanhol uma edição argentina. Olha o que o Paulo Freire fala, o momento estético da linguagem. Olha que coisa linda, ele fala isso. Então, de repente, a gente pode estudar o Paulo Freire 30 anos e isso a gente não destaca, mas é o que eu falei ainda há pouco. O nosso modelo teórico ele tem que ter a capacidade de apreender isso, entendeu? Porque está lá no Paulo Freire, só que quando a gente lê,
a gente salta, entendeu? Porque parece que não é algo que mereceria nossa atenção. Eu acho que agora, mais do que nunca, é a hora de destacar isso. O Paulo Freire, ele desde jovem, né, ele estuda, né, a filosofia da linguagem, né, e ele percorre essa discussão que ele vai dizer que todo mundo tem que estar ocupado com ela, entendeu? O momento estético da linguagem. Olha que coisa bonita, né? Então é isso, né? Está lá no Paulo Freire, inclusive. A gente só precisa recuperar, né? Buscar, porque a gente encontra e fica encorajado, né? Tem outras perguntas, Inês? O Gabriel comenta, né? Maravilha, a pedagogia da autonomia traz bastante isso mesmo. Muito obrigada. Parece um outro olhar sobre o mesmo mundo. Aí a Simone comenta, né? Paulo Freire sempre nos surpreendendo. Aí o Paulo Pedro, sobrando tempo, ele tem mais 2 questões. Vamos respondê-las, né, professor? Freire lembra Lenin. Cito: sem teoria revolucionária não pode haver movimento revolucionário. Enfim, o professor poderia citar alguns teóricos que trabalham com essa questão de conscientizar para uma revolução? E a outra pergunta é: Paulo Freire, trabalhando na Secretaria de Educação de São Paulo, tem uma curiosidade ingênua de saber como ele conseguiu vivenciar as suas ideias de forma prática na condução da secretaria. Estou pensando aqui a primeira questão, né? Eu vejo que há um certo atrito, né, entre, vamos dizer, uma tradição de educação popular freiriana e algumas abordagens marxistas, né? Então, eu acho que existe uma pedagogia crítica no Brasil que coloca esse problema, né, da revolução, né, da superação do mundo capitalista pelo socialismo, mas nem sempre numa conversa com Paulo Freire, né? Eu vou falar aqui de um movimento que é pedagogia histórico-crítica, né, do Saviani, por exemplo. Então, com quem ele trabalhou, mas eu acho que há um atrito aí, entendeu? Agora, tem uma série de autores, né, que dialogam com a obra do Paulo Freire, né? Eu falei do Carlos Rodrigues Brandão, Carlos Alberto Torres, né? Daqui a pouco eu vou dar umas sugestões de leituras. E o Carlos Alberto Torres é um argentino, né, que nos anos 70, mas depois também, né? Mas é porque o que eu vou indicar foram publicações dos anos 70. Ele foi muito importante, né, para discutir, né, o alcance da obra do Paulo Freire, né? A sua pergunta ela me obriga a pensar, entendeu? Eu não consigo dar uma resposta muito imediata em termos de revolução, porque eu acho que agora, principalmente, a gente não fala muito, né, nessa perspectiva de uma revolução, né? Não sei, eu acho que a gente não pensa muito nessa direção, né, de uma revolução. E aí eu acho que quem discute desse modo, eu acho que não conversa muito com Paulo Freire, né? Então, eu buscaria aí o Saviani e alguns autores que fazem parte dessa corrente, né? Pedagogia histórico, crítica dos conteúdos, alguma coisa assim. Martim, você gostaria de dizer alguma coisa? Eu queria 2 coisas. Essa questão da... Eu peguei a pergunta mais ou menos e estou indo pela tua resposta, né? Eu acho que o colega perguntou sobre a gestão do Freire, o que ela provocou em relação a uma revolução na educação no município de São Paulo, é isso?
É a segunda questão, é a segunda questão. Eu nunca fui funcionário, eu trabalhei sempre aqui em São Paulo, na escola pública estadual, nunca trabalhei na prefeitura, nem na época da Luísa, em nenhum momento, mas as leituras e os contatos com muita gente que trabalhou, né, a gente acaba aprendendo alguma coisa. Assim, eu entendo que essa mudança na gestão do Freire na prefeitura, e depois com a continuidade do Mário Sérgio, do Cortella, eu acho que o que mais foi importante nesses 4 anos, na minha perspectiva, foi ele colocar em prática a atuação do conselho de escola, que era uma coisa que não existia. Não existia, não. O Mário Covas, quando prefeito, aprovou a existência de conselhos de escola, mas aí o Jânio proibiu. Então, quando Luísa Erundina ganha, Paulo Freire assumindo a secretaria. E esse conselho, esse conselho de escola, que reunia pais, professores, alunos, para discutir o currículo do que ia ser trabalhado, do que ia ser estudado na escola, eu acho que esse foi um grande movimento dentro da educação a partir da participação de Freire. Porque aí você teve uma atuação, claro, que de diretores e professores progressistas, fazendo com que isso valesse a pena. Aqueles professores que não tinham essa pegada de uma transformação, de uma educação libertadora, enfim, tudo aquilo que você mencionou nessas 3 últimas aulas, se recusavam a participar com uma atuação muito mais forte, né? Mas eu acho que para mim, que não trabalhei na secretaria, mas conheço muitas supervisoras e professores que trabalharam, que são freiranas, que a gente faz parte de grupos juntos, a grande mudança foi colocar a sociedade dentro da escola para discutir o que vai ser aprendido. Eu acho que isso foi muito legal. E eu sempre falo também que eu acho que um dos principais legados de Freire foi colocar a educação popular dentro da academia, né? Aonde o Freire passou, e na PUC ele ficou 17 anos, mas outros que beberam de Freire, como você está aí no Rio, e no mundo inteiro, e no Brasil inteiro, você percebe a pegada desse professor universitário, acadêmico, freiriano. Ele tem uma outra concepção e um outro jeito de olhar para essa educação, não tirando as questões que a academia exige de vocês, aquilo que vocês têm que cumprir. Mas eu acho que na Secretaria Municipal, o grande lance foi o Conselho de Escola, a participação da sociedade nas decisões daquilo que ia ser trabalhado. Penso, né? Tem um livro que é Educar na Cidade. Isso. Tem várias entrevistas, várias discussões que ele faz a respeito dessa experiência. Vale a editora Cortez. Só que tem um detalhe, esse livro, ele existe com esse título, eu tenho um exemplar, mas ele foi reeditado com outro título, isso eu não vou me lembrar agora. Se tiver algum orientando meu aqui, que dê uma olhadinha na internet, consiga achar o título. Ele foi reeditado pela quem? Pela Paz e Terra? A Paz e Terra, a Paz e Terra reeditou com outro nome, tem Direitos Humanos, mas é um nome maior. Isso mesmo. É um conjunto de palavras e inclui direitos humanos. É verdade. E só uma coisa que eu queria te falar, você estava falando da escrita, das escritas de Freire, mas eu não queria falar da escrita, não. Eu queria falar de um livro que já está esgotado. Muito poucas pessoas têm esse livro. É um livro que o Freire deu uma entrevista para o professor
Edson Passetti. O professor Edson Passetti é um professor das Ciências Sociais da PUC de São Paulo, anarquista, e ele fez um livro, Conversação Libertária com Paulo Freire. Eu não sei se você conhece esse livro, mas eu acho assim um dos melhores livros para você ouvir o Freire falando de algumas coisas que às vezes ele não fala nem nos outros que ele participou. E eu quero ler um trechinho de 4 linhas que eu acho maravilhoso, quando ele começa falando num capítulo que o Passetti colocou como ideário libertário, e o Freire diz assim: a pedagogia que me toca é a pedagogia que escuta, provoca e vive a difícil experiência da liberdade, reconhecendo que há também uma distorção, o autoritarismo. Minha opção é por uma pedagogia livre para a liberdade, brigando contra a concepção autoritária de Estado e de sociedade. Eu acho essa fala dele uma coisa assim... E é um livro que está esgotado, né? Mas é muito bom. Eu li que a Ana Maria Araújo Freire está querendo reeditar esse volume, mas incluindo Paulo Freire como autor, porque eu acho que ele não aparece como autor, não é verdade? Não, é porque ele é entrevistado pelo Passetti. Sim, mas só aparece o Passetti na capa como autor, não é isso? É isso mesmo? Ele aparece a imagem dele, do Paulo Freire, né? Isso. E assim, mas, bom, enfim, é possível que ele seja reeditado, pelo menos eu li que a Ana Maria Araújo Freire estava querendo que esse livro fizesse parte dos livros do Paulo Freire também, né? Porque é uma longa fala. A Inês colocou aqui, perfeito, Inês, obrigado. É um nome enorme, não ia guardar. O livro que eu falei foi reeditado, A Paz e Terra, é esse título novo aqui, Direitos Humanos e Educação Libertadora. Gestão Democrática da Educação Pública na cidade de São Paulo. Obrigado, exatamente. E aí tem textos que, inclusive, não estão no volume anterior, né? Então, eu acho que quem quiser percorrer essa experiência de São Paulo, pelo menos tem uma fonte direta aqui do Paulo Freire. Além das pessoas que podem se beneficiar, como o Martinho, né? das vozes aí do lugar, né? Você está em São Paulo, não é isso? Estou em São Paulo. Eu estou em São Paulo. E sou cria da PUC, né? Do programa em que ele fez a carreira dele. Então, o meu orientador, por exemplo, foi o Alípio Casale, que trabalhou com ele todo o tempo e foi do governo da Luísa, a Ana Saul, o Quisotti. Quer dizer, a gente tem uma aproximação. E assim, eu não conheci Freire, não tenho nunca, né? Mas os contatos e as leituras, né? Mas assim, a gente aprende com todo mundo, né? Com todos que estudam Freire, como você falou. Ontem eu participei de uma roda de conversa com alunos de mestrando lá de Caeteté, no sul da Bahia, sobre Freire. Foi maravilhoso. Todo mundo tem algo a dizer. É muito bom, é muito bom. Obrigado, Berino. Então, eu fiz aqui uma pequena lista, né? Porque é claro que existem dezenas, centenas de livros relevantes sobre Paulo Freire, mas aí eu fiz aqui uma lista pessoal de 6 livros. Quem começou aqui nessas conversas a fazer as suas leituras. Então, estou indicando aqui algumas coisas. O Carlos Rodrigues Brandão, ele é incontornável, né? Depois eu li aqui nas indicações de vocês, né? Vocês lembraram nomes importantes, Miguel Arroyo, Gadotti, inclusive, claro, sempre, né? Os dois são importantíssimos. Mas eu gosto muito desse livrinho, O que é Método Paulo Freire, do Carlos Rodrigues Brandão. Eu gosto desse livro do ano passado, que é Paulo Freire, tantos anos depois, porque ele conta muitas histórias interessantes, né? A respeito do Pedagogia do Oprimido. Então, eu acho que é uma leitura muito sintonizada com o curso. Existe uma biografia muito boa da Ana Maria Araújo Freire, né? Uma biografia do Paulo Freire. Agora, tem uma outra mais recente, que é essa aqui do Sérgio Haddad, que eu também sugiro, entendeu? Ela é muito boa, recente,
e os direitos para o cinema eles foram adquiridos. Esse livro vai dar origem a um filme sobre o Paulo Freire. Oi, Martinho. Esse livro que você falou antes do Haddad, que livro que é? É o Carlos Rodrigues Brandão. É Paulo Freire. Não é o Brandão. Você falou o título, mas não falou o autor. Carlos Alberto Torres? Não, você citou o título, eu que não entendi. Não sei se você tinha falado o autor e depois... Não, eu lembrei que aqui no bate-papo, algumas pessoas... Há muito tempo, alguma coisa assim que você falou do livro. Agora, aqui o título. Agora? Me escapou. Eu acho que eu já não... Foi o livro, a biografia da Anitta? Não. Então desculpa, eu não me lembro mais. Não... Vamos ver se eu me recordo, mas acho que me escapou já. Eu gosto muito também do dicionário Paulo Freire, né, que já está na 4ª edição. Inclusive, se você for compra a última edição mesmo, deve ser a 4ª, porque a primeira ela não tem alguns verbetes que só saíram depois. Né? Então, assim, para quem já começa a querer dominar, né, os conceitos. Então, é um livro muito útil, entendeu? Que, às vezes, vai mostrar em que livro, que determinado conceito aparece pela primeira vez. Então, assim, esses dicionários, e eles existem para todos os pensadores, eles são muito úteis, né, dependendo do tipo de necessidade que você tem. Mas eu indico fortemente, né? Estou indicando também um livro do Carlos Alberto Torres, que, na verdade, são 3 livros, Diálogo e Praxis Educativa. Embora seja um livro de 2014, na verdade, é uma edição que está juntando 3 livros que ele publicou nos anos 70. Então, para quem já quer também aprofundar, né, a recepção da obra do Paulo Freire, o Carlos Alberto Torres é um autor importantíssimo, e aí você tem um volume, 3 livros que ele publicou. Então, é também uma obra muito interessante, também porque nela você tem outros textos, né, de autores que publicaram originalmente nesses livros. Então, para estudar o Paulo Freire, né, começar a estudar, né, de uma forma mais avançada, o Carlos Alberto Torres é um autor incontornável. E aí, esse título aí, ele tem 3 livros, né? Então, eu acho que é uma preciosidade. Mas eu vou encerrar com Pedagogia da Convivência, né? Que é um livro sobre a Elza Freire, né? Uma Vida que se Faz Educação. Inclusive, esse livro eu comprei recentemente, já sabia da tese de doutorado, né? E, agora, eu acho que é o tipo de estudo tem muita contemporaneidade, é isso que eu queria dizer, porque quando eu estava preparando a lista, eu estava vendo os nomes, e são todos masculinos, né? Então, eu acho que hoje nós estamos nos abrindo para novas questões, né? Questões de gênero, de raça. Eu tenho uma orientanda, não sei se ela está aqui, que é a Andréia, ela está fazendo a dissertação dela sobre agora me escapou o nome. A Gonzalez, esqueci o primeiro, Leila Gonzalez, né? Lélia Gonzalez? Lélia, isso, desculpa, Lélia Gonzalez, exatamente. Lélia Gonzalez. Andréia está aí. Está aqui? Oi, Andréia. Enfim, ela está estudando, então, o Paulo Freire, mas também conversando com uma autora negra, né, brasileira. Ou seja, são essas vozes que hoje elas são fundamentais, né, para explicar o país, para entender o país, né, para construir novas questões, né, sobre o país e o nosso tempo. Então, eu me lembrei aqui dessa tese, né, sobre a Elza Freire, que foi companheira do Paulo Freire, mas que às vezes a gente só lembra, né, dessas pessoas como a esposa, né, mas a gente não dá o devido crédito, né, como também educadora, intelectual, alguém que foi importante na constituição da própria obra do Paulo Freire. Então, eu estou apontando para a necessidade de percorrer o Paulo Freire também com novos diálogos, né, de acordo com as pesquisas da nossa época, né? E esse é um campo que está aberto, né, que nós precisamos percorrer.
Oi, Martinho. Posso contribuir com as Claro. sugestões? Claro. Você falou do Gadotti, né? Paulo Alguém tinha citado. Paulo Freire, uma biobibliografia. Sim, sim. Né? Eu acho que é um livro que ajuda muito, né? Você falou da questão de escritoras femininas que escreveram sobre Freire. Eu também fiquei pensando aqui e eu não estou lembrando. O que eu lembrei, Berino, foi a dissertação de doutorado da Sônia Couto, que é uma professora que trabalha no Instituto Paulo Freire. Ela fez a tese dela de doutorado é sobre a pedagogia freiriana, né? Então, para quem está pesquisando e tal, acho que encontra isso. Eu não sei se ela fez na USP, mas se entrar em contato com o Instituto Paulo Freire, eu acho que consegue. Obrigado pela referência, porque eu não conhecia. Para quem gosta de relacionar Paulo Freire com a igreja e com a política, eu tenho um colega que fez o doutorado dele na Uninove com um freiriano que inclusive você citou aí, que agora me fugiu o nome dele. Eu vou lembrar, eu vou falar para você. Ele fez um trabalho Paulo Freire entre Cristo e Marx, né? Então, assim, para quem vai fazer uma dissertação, uma tese que vai nessa vertente, é um livro que ajuda muito. E como eu comentei na semana passada com vocês, quem vai fazer algum trabalho de educação libertadora que vai mexer com a igreja, a minha tese de doutorado e meu livro também passam por esse caminho, né? Fundamentos para uma educação libertadora, Dom Helder Câmara e Paulo Freire, né? Mas aí já são livros mais específicos para quem faz uma determinada pesquisa, né? Mas esse trabalho da Sônia Couto vale a pena para quem estiver aí orientando os seus aí. Coloca o nome do seu livro aqui no bate-papo para a gente. Eu vou colocar o do Walter e vou colocar o meu. Sim. Gente, é isso. São 10:08, né? Eu quero agradecer a Inês. Muito obrigado, Inês, por esse apoio aí, fundamental. João César, né, pelo convite. As pessoas que se interessaram e participaram, né? Foram 4 encontros. Eu participei muito animado, muito feliz, né? Então, muito obrigado aí pela participação. Nós vamos ter outras oportunidades, né? Outros encontros, a gente certamente, né, nós vamos ainda nos ver, né? Mas eu coloquei um link aqui com o slide, né, para quem tiver interesse de guardar esse material que eu usei. Tem meu e-mail ali, tem meu Instagram, tem o Instagram do meu grupo de pesquisa. Então, também é possível me procurar por esses outros contatos, né? E nós vamos fazer já, né? Semana que vem já tem um curso, provavelmente, né? É o Pedagogia da Autonomia. Então, Neumann aqui pela casa disse, nós continuamos, e eu quero dizer que estou muito animado, né, de continuar essas conversas. Tá? Então, gente, obrigado por tudo. Se alguém quiser aí ainda usar esses minutinhos finais para alguma coisa. Professor João? Mas, sobretudo... Nossa, Berino, a gente que agradece. Acho que está todo mundo, né? Dá para ver pelos comentários, né? Super animado, super feliz. Foram encontros assim incríveis para todos nós. E sim, né? Semana que vem a gente estaremos juntos, né? Vou mandar a ficha de inscrição para todo mundo que participou, né? Vamos dar uma prioridade para a galera que está aqui. E é isso. Muito obrigada, professor João. Inês, antes de encerrar, passar a palavra aos participantes, que provavelmente eles querem dizer alguma coisa para o Berino. Aí eu vou encerrar em nome da Casa Dirce. Perfeito, João, perfeito. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar. Eu não estava conseguindo... Gratidão, só tenho a agradecer, né, ao grupo, ao professor, pelo domínio, né, da obra, e por passar coisas tão importantes, né, para nós. Acho que foi um encontro maravilhoso para todos. Eu aprendi muito. Obrigada. Bom, se ninguém mais... Berino, então... Eu quero.
Por favor. Desculpa, eu sou a Andréia Mendonça, orientanda, né, do professor, e agradecer a Casa Dirce pela oportunidade, dar parabéns ao meu professor pelo curso. Aonde o professor vai, eu vou sempre atrás, porque o Aristóteles traz o Paulo Freire de uma forma moderna, atualizando, relacionando com o que a gente está vivendo. Então, por mais que ele dê o mesmo curso, pode dar direto o ano todo, sempre vão ter temas diferentes, assuntos diferentes. Hoje ele falou de Anitta e fala do hip hop, e vai falar de política, filosofia, e eu acho que esse é o propósito do nosso grupo, do Fricom, e eu fico muito grata por esse momento. Eu gostei muito, observei mais do que falei, mas foi... como é que eu esqueci a palavra? Acrescentou muito à minha pesquisa, ao meu trabalho. Obrigada. Obrigado, André. Berino, eu posso falar? Claro. Eu só quero agradecer você aí pela aula. É sempre bom encontrar outros freirianos de outras universidades, com outros olhares e com outras observações. A gente está sempre aprendendo, como o próprio Paulo Freire dizia. E só quero falar para você que eu não vou fazer o teu curso, o próximo, não é porque eu não gostei, muito pelo contrário, adorei. É que eu vou começar a lecionar de quarta, quinta e sexta noite, então eu não consigo estar no curso com você e eu lamento muito não poder participar, viu? Mas a gente vai se encontrar pelos caminhos freirianos aí, viu? Um grande abraço, um prazer muito grande em conhecê-lo. E precisando Obrigado, de alguma Martim. Precisando de alguma Obrigado, coisa... e nós vamos continuar nossas conversas, com certeza. Entre em contato, tá bom? Um abraço. Boa sorte. Um abraço. Mais alguém? Então, Berino, em nome da Casa Dirce, muitíssimo obrigado pelo curso. Eu nem precisaria dizê-lo, porque você já percebeu pela intensidade da movimentação da Caixa de Diálogos, mas a Inês e eu recebemos uma série muito expressiva de mensagens, agradecendo pelo curso, felicitando a você pela realização. Vamos, então, seguir com Pedagogia da Autonomia. Talvez possamos, Berino, dar uma semana de intervalo para começar, até para que as pessoas tenham mais tempo para ler o livro. Sim. Então, mas depois conversamos e pensamos exatamente nas datas, porque a Inês vai preparar a divulgação. Mas, basicamente, Berino, muitíssimo obrigado pela sua participação. Para nós da Casa Dirce, é uma alegria e uma honra contar com você e seguir no mês que vem e em maio com o retorno da Pedagogia do Oprimido. Grande abraço, muito obrigado, e muito obrigado a todos e a todas que acompanharam o curso até agora. Obrigado, João César. Combinado.